né, da nossa segunda aula, e hoje ela vai participar também da nossa aula aqui, falando sobre o universo feminino em Santos no século XX, né, tendo como foco a Rosinha Mastrangelo, a figura da Rosinha Mastrangelo, que aí eu vou deixar para ela falar um pouquinho mais, senão eu vou estragar a surpresa e senão ela fica brava comigo. E nessa aula a gente vai debater um pouco. Eu vou falar menos, prometo. Acho que vocês estão cansados já de me ouvirem falar. Já quarta aula só eu falo. Mas a gente vai apresentar hoje duas temáticas dando continuidade, né, segundo o nosso cronograma. A gente vai ter a presença da Karime, falando sobre esse universo feminino em Santos, e aí misturando um pouco também, entrando um pouco nas questões culturais e sociais da cidade, principalmente na cena cultural, né, Karime? Mais especificamente do teatro da nossa Santos nesse século XX, e também um pouco a gente vai estar falando um pouco sobre a questão dos negros em Santos no século XX, no final do século XIX, início do século XX, o papel que eles tiveram na cidade, falando um pouquinho também de duas figuras muito características da comunidade, o Quintino de Lacerda e o Esmeraldo Tarquínio. E para não me alongar muito, né, acho que a gente já está com um quórum bom aqui agora, né, a gente já pode começar. O Luiz também, o Luiz Fernando, ele está presente aqui conosco, ele também vai fazer uma participação aqui falando... É a primeira de hoje. A primeira de hoje, falando, que a gente vai falar um pouquinho sobre os negros em Santos. Ele tem um assunto para abordar sobre uma senhora que é filha de um ex-escravo, talvez seja uma das poucas pessoas vivas ainda cujo pai foi um escravo, né? Ela mora na Rua da Liberdade, lá no Imbaré, e é uma senhorinha, já deve ter por volta aí dos seus 90 e tantos anos, né? Mais ou menos, né, Luiz? Conforme, não sei a idade certa, mas é mais ou menos uns 90 e poucos anos. Ele vai estar contando um pouquinho essa história conosco, até porque o pai dela viveu até os 110 anos, o ex-escravo. Mas vou deixar um pouquinho para o Luiz. Bom, pessoal, dando um pouco esse panorama, como eu estava falando, dos negros, da comunidade negra em Santos, né? Santos tem desde o final lá do século XIX uma tradição abolicionista. Até cheguei a abordar isso com vocês um pouco na primeira, eu não me lembro mais se na primeira ou na segunda aula. Desculpa que a memória é fraca, se eu não me engano foi na primeira aula. E a nossa cidade, ela tem essa tradição abolicionista, né? Desde alguns anos antes da escravidão, na década de 1880 principalmente, ocorriam várias fugas de fazendas de café de interior de São Paulo, e esses negros, essas pessoas vinham até a cidade de Santos, porque a fama da cidade nessa época já era de uma cidade abolicionista. Tanto que aqui nós tivemos dois quilombos muito significativos. O maior deles, o quilombo do Jabaquara, que chegou a reunir, a gente tem algumas discordâncias em relação ao número de pessoas que chegaram a morar lá. Então, dá uma estimativa de, algumas fontes citam, de 2.000 até 10.000 pessoas. Mas como a gente não tem essa estimativa 100%, a gente trabalha com esses números aí. Eu sei que é um universo grande, uma distância grande. E esse quilombo do Jabaquara, ele ficava no bairro do Jabaquara, ali próximo à região da atual Santa Casa, né? Um dos seus líderes foi o Quintino de Lacerda. O Quintino de Lacerda era um ex-escravo negro. Ele foi alfabetizado depois,
E ele entrou na política, era um dos líderes desse quilombo, e ele foi eleito o primeiro vereador negro da cidade de Santos, em 1895 ainda. Foi uma figura muito atuante dentro da comunidade negra local. Tivemos um outro quilombo também, o quilombo do Pai Felipe, né, situado ali na região da CET, onde hoje é a CET, ali no final da Avenida na Costa. Tivemos aqui em Santos um movimento também abolicionista muito grande, com a participação de Luiz Gama, Silva Jardim. Tivemos vários comícios, encontros, principalmente foram realizados no Teatro Guarani, lá no centro. Enfim, Santos, nessa questão, nessa reta final da escravidão, Santos sempre foi uma cidade pioneira nesse quesito. E avançamos pelo século XX também, né, com uma forte presença. Aqui eu estou dando só um panorama geral, pessoal, porque para falar da importância dessa comunidade para Santos, a gente teria que fazer um curso só disso, né? Então eu estou dando uma pincelada aqui dentro dos temas que nós propusemos falar desde a primeira aula. Então é só uma pincelada. Tivemos na política também uma outra figura de uma expressão ímpar para a comunidade, que foi o Esmeraldo Tarquínio, aqui na cidade de Santos. Esmeraldo Tarquínio, para quem não sabe, é advogado, negro, foi vereador, foi líder político aqui na cidade e foi eleito prefeito em 1968, né? O primeiro prefeito negro da cidade. Só que ele foi cassado pela ditadura militar no período, né? Logo depois do AI-5, Santos foi transformada em área de segurança nacional, né? Então teve a sua autonomia cassada, os prefeitos passaram a ser nomeados. Esmeraldo Tarquínio, ele foi cassado, a justificativa oficial, por ser oposicionista ao regime, mas pelo racismo também, né? E aí, para a gente não ficar falando muito, eu vou tentar mudar um pouco essa nossa aula. A gente vai ter mais um bate-papo, né? Primeiro, a gente vai falar depois questão das mulheres com enfoque na Rosinha, mas tem uma história, uma questão muito interessante que o Luiz Fernando, que está presente aqui, ele nos trouxe em relação a uma descendente, como eu falei, de um ex-escravo que ainda é vivo. E a história desse homem é muito curiosa, né? Porque ele morreu com 110 anos, ele constituiu uma família bem tardiamente. Então, Luiz Fernando, eu passo a palavra para você. Se você puder um pouco trazer essa história, compartilhar um pouco essa história conosco, fique à vontade. Luiz, só peço gentileza, Luiz, eu não tô te ouvindo, eu acho que o teu microfone estava desabilitado. Estava desabilitado, agora está tudo bem. Isso. Então, em 2007, no almoço com o meu pai, nós estávamos conversando sobre o bairro do Macuco, né? Meu avô chegou aqui no bairro do Macuco em 1908, né? Dos pioneiros. De Portugal, né? Imigrante, e construiu uma padaria aqui. Antes ele já tinha trabalhado na abertura dos canais, né? E na Vila Inglesa tinha lá em Bertioga. Aí depois ele veio para cá, abriu uma padaria. E nessa padaria ele conheceu um negro de 2 metros de altura com o codinome Maninho, né? E meu pai era pequeno, então o Maninho era uma pessoa muito pobre, que meu avô dava os pães amanhecidos para ele. E no Macuco tinha até uma frase que falava assim: a pessoa é tão pobre quanto o Maninho. Então o nome Maninho ficou relacionado a uma pessoa pobre, entendeu? Só que o Maninho, ele era um homem de uma espiritualidade muito elevada, né? Ele era um cara que ele era rico, né? Ele era pobre para quem olhava e era rico por conta da espiritualidade, por conta de como ele levava a vida, né? Sim, e aí, sim. Né,
nesse almoço, a gente conversando, ele me contou a história desse senhor, né? Sim, seu... E aí eu falei, poxa, que legal e tal, mas onde ele morava? Ele falou, na Rua da Liberdade e tal. Eu falei assim, pô, você não tem um amigo seu que tem o mesmo nome que você, trabalha na feira? Então, ele é sobrinho do Maninho. Eu falei, nossa, fiquei meio assim confuso, né? Sem saber, né? Porque eu era um escravo, falei, já tinha... enfim, aí, pela minha sorte, quando eu trabalhava no Jornal da Orla, quando eu desci para ir trabalhar para ir pro jornal, eu encontrei uma senhora negra que morava lá na Rua da Liberdade, exatamente naquele local onde o Luiz Fernando morava. Deixa eu te falar, eu pensei agora aqui que você não se apresentou. Você não quer se apresentar? Ah, boa noite a todos. Me chamo Luiz Fernando, sou jornalista de formação, sou fotógrafo, sou pesquisador da história da fotografia de Santos, né? Possuo um acervo de mais ou menos umas 2.000 fotos aqui de pesquisas que eu faço, que eu resgatei, né? Não só aqui em Santos, mas como no Brasil inteiro. E também sou ligado também à parte do estudo também, né? do movimento negro aqui em Santos, né? Uma parte que é nova para mim. Tudo começou também graças a esse encontro que eu estou contando para vocês, né? E assim, me deu curiosidade de saber algumas questões, até que eu gostaria de perguntar para vocês, historiadores. Sim, sim. Algumas dúvidas, entendeu? Então é o seguinte, quando eu encontrei com aquela senhora, eu abordei ela com cuidado, porque ela já tinha 80 e poucos anos na época. Eu falei assim, olha, a senhora é filha do Maninho? Aliás, a senhora é neta do Maninho, porque eu acreditava que ele já tinha morrido todos os filhos dele. Eu falei, não, sou filha dele. Eu falei, mas como? Eu pensei assim, como pode ser filha dele? Pela questão temporal, né, de idade, deu... Aí eu falei pra ela, será que eu poderia passar na sua casa e tal, pra gente conversar e tal? Aí levei a ideia de pauta pro jornal, o Edson Carpentieri, que é o dono do jornal, aceitou, e fomos eu e o Vitor Andrada, ele é até parente do Andrade Silva, né? Ele é parente do Andrade. E aí a gente foi lá. Ele chegou lá, mas me conta essa história, como é que é? Então, meu pai, ele era escravo. Aí eu falei, era escravo? Quando eu nasci, meu pai tinha 90 anos. Eu falei, caramba, que história, né? Eu falei, caramba, é realmente um pouco difícil de acreditar. Por isso que você até pensava que ela fosse até a avó, neta, no caso, né? Aí cheguei na casa dela e a gente no jornal debateu que louco, né? Uma filha de um escravo morar na Rua da Liberdade, né? A gente deu até um paradoxo quanto a isso. E a gente começou a conversar e ela falou que ela era filha de um escravo, falou que a história que ela conhecia é que os abolicionistas aqui de Santos receberam na São Paulo Highway uma escrava branca, e que essa escrava branca casou com um abolicionista, e que essa escrava branca, né, isso é, escrava de pai negro ou mãe branca, ou ao contrário, mãe branca e pai negro, ficou muito rica e doou um terreno na Rua da Liberdade para o seu Anísio José da Costa. Aí eu falei assim, mas a senhora não tem nenhum registro disso? Aí ela falou assim, olha, a reportagem da Tribuna teve aqui no dia que ele morreu, no velório dele, aqui na sala. Eu falei, caramba, no futuro eu ia vir trabalhar na Tribuna, né? Como a Tribuna é um jornal de 1892, se não me engano, eu falei, opa, é possível que esteja lá. Nos arquivos, né? O grande trabalho, né, que eu estava experimentando pela primeira vez, né, que era de descobrir algo sobre uma pessoa, né? E aí eu me tornei até um pouco prático nisso hoje em dia, né? Com alguns fotógrafos daqui, né? E aí eu consegui ir na hemeroteca e peguei o jornal, falei, vou descobrir, mas eu não sabia quando ele tinha morrido. Se era em 38, se era em 39, se era em 42, enfim. Lá fui eu. Aí até que, frustrado, porque é muito jornal, né? Cheguei em casa e meu pai me deu uma ideia de ir no cartório, né? De procurar nos cartórios. Aí eu fui procurar nos cartórios e cheguei à data da morte dele. E aí eu fui direto na hemeroteca com aquela data, né? Em jornal é preciso, né? Sim.
Ele morreu, tipo, por exemplo, só para dar um exemplo, no dia 20, no dia 21 Já tá lá a matéria, né? Morre Macróbio com 110 anos, mas depois dos 90 constituíram nova família. Isso para mim foi um grande resgate, não só para mim, quanto para a dona Helena, que o jornal trazia 2 fotos estampadas em sua matéria, e ela não tinha a foto do pai, entendeu? E ela não tinha a foto dela com 15 anos com todos os irmãos. Sim. Né? Então, uma das coisas mais assim, relevantes que eu acho na história, assim, não só da história da nossa cidade, mas também uma história em geral, né? Dos negros, né, dos africanos que vieram para cá, que são contadas, né? A gente vê várias tradições que a gente tem na diáspora negra contadas, a gente Sim. não tem nada escrito. Em Santos também a gente peca por algumas coisas. Essa história é bem interessante. A gente deveria falar mais um pouco também sobre a Igreja do Rosário, né? Sim, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, sim, Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu tenho até o livro aqui, ó. Se alguém quiser comprar na igreja com essa história, acho que custa 10 ou 15 reais, né? E outras coisas também. Legal, viu, gente? Aliás, na primeira aula, se eu não me engano, eu acho que eu comentei aqui com vocês sobre a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que quando a gente estava falando de todas da organização social da vida na Vila Colonial, se eu não me engano, eu comentei isso. Então, além disso também, né, eu busco também o lado da fotografia. Sim. Né? Então, essa é uma fotografia que eu vou mostrar para vocês do século XIX. Né? Era uma fotografia de uma escrava de ganho, tá? Era uma escrava que era floreada e ela vendia produtos, né, na Bahia, né? Mas muitas vezes os fotógrafos do século XIX se aproveitavam dessas pessoas, né, para fotografar e para vender e para levar material para a Europa. Mas aqui a gente já vê a característica, né, dessa negra, né? Ela está com o pano da costa, né? Ela está toda paramentada. Sim. E ela veste uma coisa muito interessante entre os negros daquela época, que eu procuro aqui em Santos também encontrar, depois eu vou fazer as perguntas para vocês, que se chamam joias de crioula. Né? As joias de crioula são joias que são confeccionadas pelas próprias crioulas aqui, né? Elas mandavam os ourives fazer, porque elas não tinham permissão de usar aquelas joias da Europa. Então elas criaram uns adornos e umas joias afro-brasileiras. Então a ourivesaria brasileira afro é muito assim latente e importante, porque como ela não conseguia guardar dinheiro no banco, ela colocava o ouro no próprio corpo. Sim. Né? E aqui eu acho bem interessante também a parte que eu gostaria de falar para vocês. Tem uma matéria, e vocês vão achar essa matéria um dos primeiros números da revista Comercial, que é o jornal mais antigo de Santos. Sim. E nesse jornal tem uma matéria que fala de um negro, que ele é açoitado todos os dias no pé do Monte Serra. E aí o redator fala isso, e ele conclama as pessoas, fala, como é que alguém que frequenta uma igreja pode açoitar uma pessoa desse jeito, né? E, enfim, uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: eu tenho procurado descobrir ou ver alguma referência sobre o candomblé aqui na cidade de Santos, né? Eu acredito que o Quilombo do Pai Felipe realizava alguns rituais nesse sentido, mas eu não acho nada, acho só de 1950 para cá, com a criação do centro de Umbanda e alguns de candomblé que foram expulsos de Santos por causa da censura, né? Sim. Né? E, que a gente tinha muito. Alguns paramentos das baianas, né? Algumas joias de crioula, né? Essa é uma filha do século XIX. Olha, que legal, bacana. meu Deus. As baianas Muito usavam legal. na saia. Né? O que você conseguiu? Olha, eu tenho muito contato. Viu?
E aqui também, o que acontece? Essas figas eram usadas juntos com os famosos balagandãs, que eram aqueles conjuntos de prata. Eu tenho aqui, mas está guardado, não vai dar para mostrar agora. Mas depois, se tiver alguma outra oportunidade, eu mostro. Que são adornos de prata. Ah, se tiver, seria bom. Com dentes, né? Então eu tenho uma Sim. coleção, né? E essa é uma figa também, do século XIX. Ela é feita do material chamado azeviche. O azeviche é tipo uma pedra que repele as más energias. Mas as figas realmente que as baianas usavam eram essas, que elas são feitas de Chile. Né? Essa aqui também era bem grande, elas usavam nas saias, né? E são muito raras de se encontrar. Né? Aqui em Santos, na realidade, eu não consegui encontrar. Né? Ainda é difícil encontrar fotografias de escravos em Santos. Uma referência é a Revista da Semana, que é a revista mais importante sobre fotografia de Santos. Tem um número lá no Instituto Histórico Geográfico, tem um número aqui em casa também. Né? E nessa fotografia você tem, em uma de suas páginas, um casal de negros que eram escravos. Então é um registro de um fotógrafo assim, quase assim, inédito sobre os negros escravos naquela época aqui em Santos, que foram aporreados, né? Que a abolição foi em 1880 e alguma coisa com isso. 1888? 88 abolição, 89 república. Então é muito importante pegar buscar esses elementos para se traçar uma linha do tempo com as pessoas que viveram aqui, né? Para montar esse quebra-cabeça do candomblé, né? Lembrando que uma boa referência também, um fotógrafo que foi referência, Pierre Verger. Conheço Pierre Verger. Pierre Verger, ele foi um fotógrafo francês que viveu em Salvador e que uniu o candomblé da Bahia com o candomblé da África, e foi o primeiro fotógrafo a registrar os rituais de candomblé. Aqui também tem outra coisa legal, um cartão do dele que ele escreveu com as próprias mãos em Paris, dizendo para Antônio Olinto, né? Sim. Antônio Olinto também foi um membro da Academia Brasileira de Letras, né? Exato. E aí está falando aqui, um dos parceiros de Jorge Amado em Caribé. Caramba. Né? Já levantaram uma pergunta aqui. Já se foi. O Jorge Amado, o Caribé e o Pierre Verger depois, né? Inclusive, só para concluir, Pierre Verger chega à Bahia por causa do livro Jubiabá, de Pierre Verger. Porque o francês ficou tão encantado Sim. com a Bahia, chegou lá e fez toda essa ligação. Então, aqui em Santos é importante colocar para os historiadores buscar os documentos em papel. E a gente ainda tem, não querendo te cortar, Luiz, a gente ainda tem um déficit muito grande sobre esses estudos sobre o candomblé aqui em Santos, sobre os negros de forma geral. Até a gente tentou nos últimos tempos, alguns historiadores, tem o historiador Odair Pereira, que ele tá mergulhando um pouco nessa área, tá começando a tatear ainda nessa questão sobre as tradições religiosas africanas aqui em Santos. Ele fez um trabalho, um livro também sobre um repertório de documentos para a escravidão aqui em Santos, que é um guia, né, sobre onde os interessados podem estar obtendo informações dentro dos arquivos públicos municipais sobre a escravidão. Mas a gente ainda, como você falou, a gente ainda tem um vasto campo, uma vasta área a ser explorada, principalmente na questão da tradição religiosa negra aqui localmente, né? Entendi. Então, pessoal, era isso realmente que eu tinha para compartilhar com vocês, né? O assunto é muito vasto. Vou deixar aí a Karine falar da Rosinha Mastrangelo, né? Dessa mulher maravilhosa, né? Essa jornalista, né? De Santos, né?
tem ali no Teatro Municipal o seu nome, né? O teatro, né? O nome dela. Teatro de Areia. Parabenizar, né? Pelo excelente trabalho aí e pelo convite, né? A vocês dois. E quando tudo terminar, eu vou fazer uma visita lá na fundação. Vem assim. Vem assim. Nós é que agradecemos, nós que agradecemos, Luiz, a sua disponibilidade aqui, o enriquecimento, né, que você trouxe para o nosso debate. A gente fica muito grato, eu falo, acho que falo por mim e falo pela Karime também, né? Nós ficamos extremamente gratos do enriquecimento que você está trazendo aqui para a nossa temática. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Para mim também é muito importante essa ação que vocês estão tendo pela Lei Aldir Blanc, né? Exato. Que beneficia tantas pessoas assim, que não têm, às vezes, uma possibilidade de ter esse contato mais próximo Exato. com a Fundação Arquivo e Memória. Então vocês estão de parabéns, viu? Muito Exato. obrigado. Um excelente trabalho. Nós que agradecemos, viu, Luiz? Nós que agradecemos. Aproveitar, e eu tenho uma foto aqui do quilombo do Jabaquara, deixa eu mostrar. Rapidinho, deixa eu compartilhar. Deixa eu ver como eu consigo ver que eu estou no smartphone. Ah, estou vendo agora. Ah, tá. Então, posso falar um pouco dessa fotografia? Por favor, então, por isso que eu queria trazer, porque eu sabia que... Essa fotografia é do José Marques Pereira, não é? Essa fotografia é do fotógrafo José Marques Pereira, um dos mais importantes fotógrafos de Santos do final do século XIX e início do século XX. E ele que fez assim uma radiografia da cidade de Santos quando ela estava se remodelando, né? E é um fotógrafo português, nascido em 1800, ele chegou aqui, me parece que em 1899. Tem até uma tese de mestrado dele. E ele é uma pessoa que foi muito atuante, morreu em 1938. Né? Ele se suicidou. Né? Ele tinha uma doença grave e José Marques Pereira tirou a própria vida. Mas ele tem uma outra questão importantíssima para a Fundação Arquivo e Memória, é que o José Marques Pereira, ele tem a primeira fotógrafa de Santos, se chama Sofia Pretzel Valderrain, e ela fez um álbum de fotografias em comemoração ao centenário de elevação de Santos de Vila à cidade, em 1939. E a Sofia Pretzel, ela utilizou as fotografias do José Marques Pereira, fazendo o segundo álbum, aliás, o primeiro álbum comparativo de Santos. Já tinha sido feito o álbum comparativo em São Paulo pelo Militão, e ela então, essa fotógrafa que chegou aqui em 1929, e foi a primeira, falando da mulher, né? Sim, mulher, já entrando. Século XX, Sofia Pretzel chega a Santos em 1929, junto da mãe, e há especulações históricas, porque eu tenho contato, tenho uma parte do acervo dela também, encontrei o neto dela, fui atrás e descobri quem era, e tem uma parte do acervo dela também, e dizem a história que ela arrendou o estúdio, aliás, o ateliê, que na época o estúdio fotográfico era ateliê, do José Marques Pereira, que ele tinha embaixo do Hotel Atlântico. Então, Sofia Pretzel foi a primeira mulher a trabalhar com fotografia na cidade de Santos, não existe outra. Sofia Pretzel vendia emulsões e filmes para os fotógrafos lambi-lambi da praia do Gonzaga, e ela era muito arrojada em suas fotografias. Oi? O que é o lambi-lambi? Para quem não sabe, O fotógrafo lambi-lambi era aqueles fotógrafos que usavam aquelas grandes câmeras de madeira com tripé, né? E se chamava lambi-lambi porque a pessoa colocava o negativo num produto químico e a fotografia era revelada na hora. Então, o ato de colocar
a fotografia naquele líquido se chamava lambi-lambi, apelidaram de lambi-lambi, entendeu? Tem vários fotógrafos lambi-lambi que passaram por Santos, tem um que se chama Vieira, né? Tudo ali na parte do Gonzaga, né? E a Sofia Pretzel, ela vendia emulsões, né? E também ela era uma pessoa que colaborou, assim, na revista Flama, encontrei uma fotografia dela, né? Enfim, ela era uma pessoa que tinha uma fineza muito grande para tratar na fotografia, porque ela tinha acesso aos livros importados e falava 5 idiomas também, né? Sim. Esse álbum, até esse que você citou, esse álbum comparativo, Luiz, se eu não me engano, para quem quiser ver, no Novo Milênio ele está disponível. E esse álbum comparativo que você citou também de São Paulo, do Militão, né? Não vem ao caso aqui, mas é também sensacional. Acho que é o primeiro que foi feito. Primeiro que eu tenho notícia no Brasil, que ele pegou as fotos que ele tinha feito em 1860, 65, voltou nos mesmos lugares em 1887, se eu não me engano. Para quem gosta, dessas comparações de fotografia, é simplesmente muito interessante. Eu acho que Santos carrega muitas histórias interessantes. Então, falando do Militão, falando da Sofia Pretzel, e falando de Marcos Pereira, e falando praticamente do Marcos Pereira, falando dessa edição da Revista da Semana, de 1902, de janeiro de 1902, eu tenho ela aqui, eu não peguei porque eu era outro. É importantíssimo ver o conteúdo dessa revista, porque lá se tem uma linha do tempo, né? E Marcos Pereira também entra como redator do Indicador Santense, que é uma outra publicação que é oriunda também da Revista da Semana, né? Muito legal. Mas só para concluir, o marco dessa revista é o seguinte: o Jornal do Brasil foi o primeiro jornal tecnologicamente que trouxe a impressão de fotografias direto no papel. Então, essa revista é um marco para a cidade de Santos, porque foi feito totalmente por um fotógrafo santista. Sim. 100% das fotos são deles. Inclusive, no meio do encarte tem uma foto dele, toda cheia de arabescos, né? E com uma tecnologia nova, entendeu? E a gente tem a honra de ter essa revista aí. Tá ok? Então, obrigado. Desculpa me alongar. Não, imagina. Você, Luiz, de novo agradecer. Você até entrou de novo da Sofia Pretzel, você falando. Já está se até conectando com o nosso próximo tema, que é a atuação feminina. Você deu um show aí sobre a fotografia aqui em Santos nessa virada do século XIX para o século XX. Nós é que agradecemos, de novo, eu e a Karime, acho que falo em nome dela também, agradecemos a essa contribuição tão rica para o debate aqui que você está trazendo, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Desculpa que eu me alonguei, né? Não, imagina, não tem nenhum problema. Bom, pessoal, dando continuidade agora à nossa aula, a gente vai falar um pouco, vocês já conhecem, né? A Karime, historiadora, doutora não, já tô até aumentando teu coisa, mestre, né? Mestre em educação na USP. Nossa pesquisadora, ela tem um livro sobre a Rosinha Mastrangelo também, que foi o que deu origem a esse livro foi o trabalho de conclusão de curso dela no curso de História na Universidade Católica de Santos. Rosinha Mastrangelo na Construtora de Sonhos, não é? Na pista de uma construtora de sonhos, exatamente. Desculpa, eu estava lembrando só de uma parte do título. E eu passo a palavra para falar sobre a Rosinha e sobre esse efervescente cenário cultural santista e a participação feminina no mesmo, né? Nós aqui que tivemos uma tradição, além da Rosinha, né? Que não sei se todos conhecem, tivemos a Pagu, Patrícia Galvão também, outro ícone
feminino aqui na cidade, na vida cultural e também política, né? Mas eu deixo a palavra agora para Karime falar um pouquinho aí sobre a Rosinha Mastrangelo. Então, antes de começar, como a gente estava naquele outro tema, eu quero deixar uma indicação aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô com um podcast que foi um projeto meu, junto com o Odair José Pereira e o Rodrigo Macedo de Paiva Grilo e o Bruno Prátia, que são podcasts sobre alguns elementos da história de Santos. E o podcast número 2, o título é Mito ou Verdade? Santos, afinal, foi ou não foi uma cidade abolicionista? E o terceiro é a cultura negra no seio da cidade, o carnaval. Então, tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? E acrescenta aí nesse estudo. Gustavo, se você conseguir deixar o link aí na mensagem, o link do podcast? Deixo sim. Tá? Até o Odair tem até um livro, para quem se interessa, ele tem até um livro, Nós Não Somos Bandidos, que é sobre, o título do livro é esse mesmo, que é sobre a participação negra no Carnaval Santista, tendo como pano de fundo a escola X9, a X9 Santista que existe até hoje. Para quem quiser também saber um pouco desse universo carnavalesco, né? Fica aí uma boa dica. Eu vou passar aqui no chat para vocês os nomes e o link do podcast também. Aí o quarto podcast já vai falar também sobre a Rosinha Mastrangelo, que vai complementar o que eu vou falar aqui hoje. Então, ele vai sair na sexta-feira, o quarto, tá? Então, quem estiver atento aí seguindo o podcast, né? Maratonando aí. E olha, eu sei que tem gente aqui que tá assistindo, tá escutando, hein? Bom, então vamos lá. Como o Gustavo já falou, né? Foram muitas as mulheres santistas que se destacaram por seus papéis protagonistas nos mais diversos meios, né? Seja no teatro, no canto, na dança, no jornalismo, no rádio, na televisão, na moda, na fotografia que a gente falou, né? Que o Luiz falou. Bom, para exemplificar algumas, as atrizes Lolita Rodrigues, Margarida Rey, Mary Gonçalves, todas nascidas em Santos, né? Que deixaram um legado que marcou a história cultural da cidade. A gente teve também a Eunice Caldas, né? A professora que nasceu em 1879 e já em 1879, né? Uma mulher que ela nasceu em 1879, mas já no início do século XX ela se destaca no pioneirismo no cenário educacional santista. Ela foi fundadora em 1902 do Liceu Feminino, que hoje é conhecido como Liceu Santista, e também foi diretora, no mesmo ano, do primeiro grupo escolar de Santos, que foi o Cesário Bastos. Outras mulheres que chegaram a, inclusive, a serem reconhecidas internacionalmente, que levaram o nome da cidade de Santos para além das fronteiras do país, que é a Leni Everson. Não sei se vocês já ouviram falar dela, que ela foi uma grande cantora especializada em música internacional e ela se apresentou diversas vezes nos Estados Unidos. Aí, em 1957, em um programa que era apresentado pelo Ed Sullivan, ela intercalou as apresentações dela com as de ninguém mais, ninguém menos do que o Elvis Presley, gente, uma santista. Isso é muito interessante, né? Mas essas são algumas das mulheres, né, que a gente tem para destacar, que marcaram a história da cidade de Santos. E hoje, nesse encontro, a gente vai contribuir para dar evidência ao trabalho da Rosinha Mastrangelo em específico, porque ela foi uma das maiores personalidades santistas do século XX, né? O nome dela realmente é Rosina de Nápoles Mastrangelo, mas ficou conhecida carinhosamente como Rosinha Mastrangelo e ela adotou esse nome, tanto que ela assinava como Rosinha Mastrangelo. E ela nasceu na década de 1910 e faleceu em 1986.
Mastrangelo, ela foi uma mulher incrível, uma mulher completamente à frente do seu tempo. Ela não ligava para os padrões de beleza, para os padrões da sociedade. O que ela se importava mesmo era em lutar pela cultura na cidade. Então, toda a atuação dela como jornalista, editora, autora de radioteatro, cronista carnavalesca, poeta, crítica de artes, fez com que ela se tornasse essa personalidade, né? Uma das maiores personalidades do cenário cultural. É muita coisa. Pra gente ter ideia, ela chegou a escrever mais de 500 radionovelas. No jornal O Diário, por exemplo, ela exerceu o cargo de editora-chefe. Gente, vocês percebem? Uma mulher sendo chefe de vários homens nessa época, tá? E ela também foi cronista carnavalesca, como eu falei, ela assinava com o codinome de Pierrot Azul. E ela foi uma mulher que frequentava o carnaval. Por muito tempo, ela foi a única mulher a frequentar os encontros de batalha, os encontros e as batalhas de cronistas carnavalescos, né? Ela acabou inserindo a mulher nesse meio, e isso, pelos padrões da época, não era considerado adequado para as moças de boa família, entendem? E também foi graças à paixão dela pelas artes que fez com que ela lutasse, mobilizasse os governantes para que se efetivasse a construção do Teatro Municipal de Santos, né? Se não fosse a briga dela para que esse teatro saísse, talvez a gente nem tivesse o Teatro Municipal de Santos. E aí, quando inauguraram o Teatro Municipal, colocaram o nome de Centro Cultural Patrícia Galvão. Aí ficou faltando alguma coisa que homenageasse a Rosinha, né? E se não fosse o Teatro de Arena ter o nome dela, não teria mais nada em Santos. E é o que eu sempre falo. A gente vê tanta gente que nunca fez nada pela cidade e tem nome de rua, nome de praça, nome de escola, nome de tudo. Sim. Entendeu? E eu não sei se vocês conseguem lembrar de outros nomes, vocês querem falar, a gente pode interagir à vontade. A ideia é fazer um bate-papo. Eu tenho uma pergunta, Karime, que é o seguinte: como é que você conheceu a Rosinha e se interessou por essa temática? Assim, eu conheci a Rosinha Mastrangelo de ouvir falar antes do curso de História, antes de te conhecer, por conta do nome do Teatro de Arena, que fica ali anexo ao Centro Cultural, né, do Teatro Municipal. Mas eu também não fazia ideia de quem fosse. Como é que você conheceu? O que te despertou esse interesse e essa vontade de fazer o teu trabalho de conclusão de curso sobre a Rosinha Mastrangelo? Então, foi assim. Primeiro que eu sempre fui apaixonada por Santos, pela cidade em que eu nasci, né? E desde a minha graduação no curso de História, e tem outra coisa também, né? Eu sou apaixonada por Santos e sempre fui apaixonada por teatro, né? Desde criança eu já fazia curso de teatro, eu me apresentava em tudo quanto era lugar. Eu fui aluna do André Leão, da Angélica Magenta, todo esse pessoal do Teatro de Santos, que hoje é bem reconhecido na cidade, eu fui aluna. Então, eu sempre tive essa paixão, então eu sempre estava nesse meio cultural. E aí, quando eu fui fazer minha graduação no curso de História, eu queria tentar mapear o que ainda não tinha sido estudado pela cidade. Só que como eu era apaixonada pelo teatro, eu sempre quis ligar de alguma forma história e teatro, né? Porque assim, eu também queria ter feito artes cênicas, mas eu engravidei com 15 anos, não dava pra ir pra São Paulo estudar. Aí eu tive que fazer faculdade em Santos mesmo, vou fazer história. E eu ficava tentando ligar teatro e história, teatro e história. Só que aí eu falei, bom, vou estudar a história do Teatro de Santos. Só que tinha um livro da Carmelinda Guimarães, que é exatamente a história do Teatro de Santos. E não tinha muita fonte, eu ia acabar fazendo mais do mesmo. E eu passava sempre na frente do Teatro ali de Arena, o Teatro Municipal, e lia esse nome, Rosinha Mastrangelo. E eu perguntava pra todo mundo que eu conhecia, quem é essa mulher, né, que mereceu dar o seu nome pro único Teatro de Arena de Santos. E as pessoas falavam, foi uma atriz. Deve ter sido uma diretora de peças teatrais, autora de peças teatrais.
absolutamente nada sobre ela. Não tinha nenhum trabalho acadêmico, nenhum livro. Na internet você já não tem quase nada. E aí eu fui bancando a Sherlock Holmes. Então, mas aí deixa eu só te cortar, Karime. Se não tinha material sobre ela, você tá falando que você não conseguia encontrar nada, né? Como é que você fez? Porque uma produção, nós sabemos, né? Uma produção científica na academia, a gente tem que lidar com fontes confiáveis, a gente tem que ir atrás de outras referências, a gente tem que ter tudo embasado, né? A gente tem que ter os nossos trabalhos embasados em algo. Como é que você fez se você não tinha material? Eu banquei Sherlock Holmes, né? E as coisas acabaram caindo no meu colo. Não sei como, assim, mas caiu no meu colo. Primeiro, que eu consegui achar uma pessoa que conheceu a Rosinha, que foi a Adriz Quaresma, que foi uma atriz das peças de rádio teatro da Rosinha, então ela conheceu ela pessoalmente. Só que ela já tinha uma saúde bem debilitada, ela estava com bastante idade. Aí ela falou, só quero conversar por telefone. Aí eu liguei, né? Só que não deu pra falar muito esse dia, ela tava mal. Aí ela falou, me liga no outro dia. Quando eu liguei no outro dia, ela já tinha falecido. Ixi. Aí eu fui procurar no MIS. Eu falei, bom, Museu do Imagem e Som, radionovela, deve ter alguma coisa da Rosinha lá. Pois não tinha nada. Mas eu insisti, eu continuei indo lá. De repente, do nada, aparece uma caixa com 75 livros que eram da própria Rosinha. Tipo, livros que as pessoas davam pra ela de presente, com dedicatória. Então isso foi um achado, porque nas dedicatórias dava pra ver quem era o círculo de amizade dela, como as pessoas tinham ela bem, porque as dedicatórias falavam, muito obrigada, Rosinha, por tudo que você fez por mim. Se não fosse você, a minha carreira não teria ido pra frente. Esse material me ajudou muito. E um belo dia, eu tava lá no Outeiro de Santa Catarina, a gente trabalhava lá, Gustavo, até você também trabalhava, mas sim, eu sei que eu trabalhava lá. Eu lembro. Não, mas justamente nesse dia. Eu ainda não tô com problema de memória. Então, aí apareceu uma senhora lá, que ela era da Academia Santista de Letras, e eu sempre falava, né? Eu tô fazendo uma pesquisa sobre a Rosinha, não sei o quê. Aí ela falou, não acredito. Você acredita que o meu ex-marido foi sonoplasta da Rosinha Mastrangelo? Eu falei, nossa, não, pelo amor de Deus, me dá o telefone dele. Aí ela me deu o telefone dele. Pois ele, acreditem se quiser, tinha exatamente uma entrevista feita com a Rosinha Mastrangelo que ela contava a vida dela inteira. Estava em rolo de fita, ele deu um jeito de passar para DVD e me deu. E, imagina, isso saiu assim. É o destino, né? Muito legal. Aí outra coisa também, Bruna, quando é pra ser, era pra ser, era pra ser. Aí, não, olha isso também, outra coisa. Do nada, me ligou um homem chamado Marcelo, ele era lá de João Pessoa, da Paraíba. Ele me encontrou no Face, ele não me ligou, ele me encontrou no Face. E ele falou que depois acho que a mãe dele morreu, ele foi mexendo nas coisas dele e ele se deparou com um manuscrito de 1937 que estava assinado pela Rosinha Mastrangelo. Era um livro, um manuscrito de 37 assinado pela Rosinha em João Pessoa. E ele me achou pra mim. Foi pra longe, hein? Falei, gente, eu não acredito. Aí eu fui ler esse livro, gente. É quase que uma obra de amor, ela contando os amores da vida dela. Foi maravilhoso. E é isso. Eu acho que é isso. Respondeu, Gustavo. Não, respondeu. Agora falando um pouquinho mais da Rosinha, Karime, a Rosinha, ela começou, como ela começou a carreira dela? Ela começou, você falou que ela usava o nome de Pierrot Azul, né? Ela começou no jornal
Mas quando ela começou e como ela começou? Ela começou como cronista? Ela era... como é que foi esse início dela? Então, ela começou bem nova, com 12 ou 13 anos. Ela entrou num concurso de contos, foi promovida por um jornal, daí ela foi premiada. Aí, quando ela tinha mais ou menos 21 anos de idade, ela começa de fato, né, nessa carreira jornalística, escrevendo crônicas românticas para um jornal chamado A Farpa. Olha o nome do jornal. Nossa! A Farpa. Então já dá pra ver como era a Rosinha, né? Aí depois ela passou pro Jornal da Noite, foi pro Gazeta Popular, pro A Gazeta, até que em 1938 ela foi pro O Diário, que foi onde ela deslanchou, que ela fez a carreira dela, e foi lá que ela foi chefe, né, que eu falei, editora-chefe. E ela ficou lá até 1967 e só saiu porque o jornal fechou, gente. Imagina você passar 29 anos no mesmo lugar. Tem que gostar demais do seu trabalho. Pois é. Tem que gostar muito. E assim, o jornal, né, era um espaço predominantemente masculino, total, assim. Durante muito tempo, era quase que exclusivamente mesmo masculino. Tem um estudioso sobre o tema, o nome dele é José Hamilton Ribeiro, que ele escreveu que em meados de 30, mais ou menos, no Brasil, as empresas jornalísticas eram pensadas e construídas só para os homens. Sim, isso aí se você fosse numa grande redação de um jornal, você só via praticamente homens trabalhando. A Rosinha, de fato, ela foi uma pioneira. Teve também a diretora do jornal Correio da Manhã, mais tarde, nos anos 60, né? Eu esqueci o nome dela agora. Neide Bittencourt, se eu não me engano. Que depois o jornal fez oposição ao regime militar. O jornal foi tomado dela. Mas enfim, são poucas as figuras femininas até os anos 60 que você vai ter nas redações dos jornais Brasil afora. Sim, então não tinha nem banheiro feminino nos jornais, sabe? Tinha jornal que a mulher podia ser telefonista, faxineira e servia para fazer o café. E à noite, quando fervia o trabalho jornalístico, nem telefonista ela podia ser. Pra vocês terem uma dimensão do preconceito tido com a mulher nesse tempo. E nem é um tempo tão distante assim, se a gente parar pra pensar, se a gente tiver... ai caramba, deixa eu ativar aqui minha câmera. Temporalmente falando, é uma margem muito pequena, né? Coisa de 60, 70 anos atrás. Mas, Karime, você tá falando um pouco da Rosinha, né? Ela, além disso, ela foi editora-chefe e tal, mas ela também exerceu algumas outras funções, né? No diário. De arte, né? Ela foi cronista carnavalesca. E você tinha falado do Pierrot Azul, né? Sim. Assim, Pierrot Azul, né? É um codinome que os cronistas sempre assumiam um codinome perto do carnaval, né? E aí, por que ela escolheu Pierrot Azul, né? Porque é um codinome que se refere ao gênero masculino. Então, por que não Colombina Rosa? Tem algumas hipóteses que eu criei aí sobre isso, né? Primeiro, porque esse nome pode ter sido inspirado na obra Arlequinada, fantasia funambulesca escrita pelo Martins Fontes, que fala de Pierrot, e a Rosinha era super fã do Martins Fontes, ele exerceu uma influência muito grande na vida dela, então pode ser simplesmente por ela ter se inspirado nessa obra. Mas tem uma outra hipótese que pode ser relacionada ao fato dela ser homossexual, né? Que foi o que alguns amigos dela me contaram, né? Compartilha com a gente alguns vídeos sobre mulheres. Legal, Gustavo, se você puder ir respondendo, né? Ainda existe preconceito. Sim. Realmente, ainda existe. A gente vai mandar. Superar vai demorar muito. Mas então, voltando, né? Que talvez ela pudesse se expressar, né? Através desse codinome, como ela era. E ela usava o cabelo bem curto, ela se vestia bem simples. Então, mas tem uma outra possibilidade ainda, que é a que eu acho que mais tem a ver, sabe? Que talvez ela tenha escolhido um codinome feminino,
Porque os leitores, se ela escolhesse um codinome feminino, os leitores não iam dar bola. Sim, provavelmente nesse contexto de preconceito, né, de mulher reduzida ao ambiente do lar, provavelmente se ela escolhesse um codinome feminino, ela talvez pensasse que isso não fosse ser valorizado, que isso fosse ser desmerecido, né? É basicamente isso. E aí... Pode falar. E aí, Karine, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que ela escrevia crônicas, né? Além de editora-chefe do Jornal O Diário, ela escrevia muitas crônicas, né? No período carnavalesco, ela assinava como Pierrot Azul, né? Mas especificamente, assim, do que tratavam algumas dessas crônicas que a Rosinha escrevia? Então, elas falavam bastante da morte do carnaval de rua, né, exaltava essa longa tradição santista de fazer um carnaval. Era basicamente isso, tá? Tá, já se discutia já se discutia essa questão do carnaval de rua já bem de trás, então, né? A gente às vezes acha que isso é uma coisa mais recente. E aí... Oi? Ele foi lentamente definhando, né? E aí deixa eu te falar, e por que essa questão do carnaval de rua aí, que você tá falando que ela escrevia isso, né? Por que do fim desse carnaval de rua? Por que ela escrevia isso? Porque hoje a gente sabe, pelo menos em Santos aqui, não, esse ano com a pandemia, de fato, nada dava para ser feito, né? Mas da década de 90, 2000 para cá, realmente o carnaval tá minguando um pouco. Mas nesse período aí, por que ela escrevia sobre esse fim de carnaval de rua? Então, porque assim, o carnaval de rua realizado no centro já era tradicional, né? Era uma opção para quem não podia ou não queria, não sei, pagar para entrar nos clubes, né? Então ela via muito isso. Mas eu não vou falar muito disso, porque a gente fala muito disso no podcast. Eu quero que vocês escutem, então fiquem curiosos e escutem o podcast. Que é esse terceiro que já tá no ar, tá bom? Tá, então vamos, então falando um pouco, eu sei, depois eu li também sobre a Rosinha, né, eu pesquisei e eu vi que ela teve uma passagem também pelo rádio, né, ela, além do jornal O Diário, que ela ficou aí quase 30 anos, ela também atuou no rádio. Como foi essa passagem dela pelo rádio? Quais rádios a Rosinha atuou? Queria que você contasse um pouquinho mais isso aí pra gente. Tá. Ela entrou nesse universo radiofônico mesmo em 1939 e ficou lá por mais de 30 anos. Então ela fez parte da época de ouro, né, do rádio brasileiro, que é de 30 até 50, mais ou menos isso, tá? E ela começou na Rádio Clube de Santos, que foi a primeira emissora de Santos. Depois ela foi pra Rádio Atlântica, pra Rádio Cultura e pra Rádio Cacique. Na Rádio Clube tinha um programa famoso chamado A Hora da Ave Maria, que eram as crônicas da Rosinha lidas por outras pessoas. Então, teve esse programa, né? Reuniram essas crônicas dela em um livro que se tornou, depois de muito tempo, chamado Momentos de Meditação. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas tinha na Biblioteca Municipal. E a segunda rádio que ela trabalhou foi a Rádio Atlântica, que foi onde ela escreveu a maioria das radionovelas dela, principalmente para um programa chamado Um Romance pra Você. E a história de como ela foi para lá é interessante. Eu vou contar, vou tentar resumir. Interessante, ela escrevia radionovelas também, né? Então. Depois a gente teve também uma outra autora, ela era vicentina, né? A Ivani Ribeiro, que também escreveu novelas, até novela para Globo. Me fugiu aqui, teve uma muito famosa que a Globo fez nos anos 90,
me fugiu o nome agora, mas a Ivani Ribeiro também uma mulher também aqui da nossa região, também sofreu preconceito e escreveu, só que não radionovela, escreveu também depois telenovelas. Desculpa te cortar. Então, imagina, deixa eu contar então como que ela entrou para esse programa Um Romance pra Você da Rádio Atlântica. Ele já existia quando a Rosinha começou, né? O novelista era o Teixeira Filho, só que ele foi prestar o serviço militar. Isso, ó. O Almir tá lembrando aqui a Viagem, exato. Mulheres de Areia também. A Viagem foi essa que eu falei dos anos 90, que foi até, acho que é de 97 e tal, eu era pequenininho. O Almir aqui deu uma boa contribuição. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Cláudia, que estão ouvindo os podcasts. Então, foi assim. Aí o Teixeira Filho, ele foi prestar o serviço militar. E aí a direção da Rádio Atlântica chamou a Rosinha pra ver se ela queria ficar no lugar dele só enquanto ele estivesse lá. Só que ela contou que ficou assustada, porque nem de novela ela gostava, gente. Imagina! Ela achava que as novelas eram um monte de drama, de choradeira, de desgraça, de sofrimento. E ela contou que quando ela via as sobrinhas dela grudada no rádio pra escutar as radionovelas, ela achava aquilo ridículo, ela não gostava daquilo. E aí quando a convidaram, ela ficou meio preocupada, né? Mas ela acabou aceitando. Só que ela pensou, já que é pra eu escrever novela, eu vou escrever alguma coisa completamente inovadora. E aí ela resolveu escrever Os Conspiradores, que era uma novela que não tinha lágrima, não tinha sofrimento, a mocinha não sofria, o galã não era meloso. E, todo mundo odiou. Ninguém assistiu essa novela. Aí ela falou, então tá bom, eu vou mostrar aí pra esse povo que eu sei escrever o que o povo não gosta. Aí ela foi lá e escreveu As Duas Mães, e com essa novela ela acabou se consagrando, né? O sucesso foi muito grande, e quando Teixeira Filho voltou do serviço militar, já era. O programa não era mais Perdeu. Perdeu. E depois de As Duas Mães, tiveram outras novelas que eu queria falar um pouco, porque é muito, muito legal. Essa parte eu adoro de lá. Você é noveleira, hein? Teve uma novela... Pois é. Teve uma novela chamada Alma Negra, que era a história de uma mulher super malvada, que maltratava a filhinha aleijada. E a filhinha aleijada apanhava o dia todo. E o público adorava. Aí teve também a novela A Vida de São Francisco de Assis, que o sucesso foi tão grande que a emissora mandou rezar uma missa na igreja da Pompeia no último capítulo, e a igreja lotou de gente, não cabia mais ninguém na igreja, por causa da novela, gente. Não, pra vocês verem como a novela dela mobilizava a população santista na época, né? E a última que eu vou contar, que é a novela Estrago Rainha, que tinha um episódio que mandaram a mocinha da novela subir numa montanha, mas se ela subisse, ela ia ser devorada pelos lobos. E o episódio terminou com a mocinha subindo na montanha, né? Fizeram suspense. Vocês acreditam que assim que terminou a novela, o telefone tocou, chamaram a atriz que fazia o papel da mocinha pra dizer, não vai na montanha não, hein? Porque lá tem lobo, viu? Muito legal, assim, como mexia mesmo com a emoção das pessoas, né? Como ela conseguia atingir isso tudo, né? Bom, mas o que é isso, Gustavo, sobre as radionovelas dela? Deixa eu te perguntar, Karime, a Rosinha, ela também, ela escreveu peças de teatro, né? E radioteatros também, né? Ah, verdade. Eu queria... Ela escreveu radioteatro. Eu queria que você falasse assim, às vezes as pessoas não estão associando assim, qual seria a diferença do radioteatro para a radionovela? A gente sabe, teatro, novela, visualmente falando, existe, visualmente a gente sabe, mas no rádio, como é que acontece isso aqui? Qual a diferença de uma radionovela para um radioteatro?
E a Cláudia também fez uma pergunta. Então a possibilidade de se ouvir. Cláudia, me contaram que essas peças foram todas devoradas por cupins, tá? Então nem ler ela na íntegra, né? Eu consigo. Ó, Karime, todo esse arquivo das novelas. Então, é o que eu tô falando. Foram destruídos por cupins, mas isso foi o que me contaram. E não tem nada no Museu da Imagem e do Som. E também o arquivo pessoal dela não tem, porque a família dela, eu não consegui localizar a família dela. Provavelmente tem duas hipóteses, né? Eu sei que ela tem um irmão e eu sei que ela tem sobrinhos, porque ela fala na entrevista de sobrinhos, né? Que fazia pouco das sobrinhas ouvindo radionovela, então. Só que eu achei um cartão postal das sobrinhas da Itália, então provavelmente a família dela é da Itália, né? Mastrangelo parece ser um sobrenome italiano. Sim, né? Rosina, né? Rosina, Mastrangelo, bem... A outra possibilidade é que ela tenha sofrido um preconceito mesmo por parte da família, né? Por conta dessa opção sexual dela. Eu não sei dizer, mas eu não consegui localizar as radionovelas dela. Mas também falaram que na Rádio Atlântica tudo foi comido por cupim porque estava numa situação terrível. Mas o Sérgio Williams, há uns dias atrás, falou pra mim de uma possibilidade de ter encontrado alguma delas, mas ainda não é certeza. Só para contextualizar, não sei se todos conhecem, o Sérgio Williams, ele é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Exato. E a diferença de radionovela para radioteatro é que o radioteatro encena uma peça inteira para ser transmitida tudo no mesmo dia, entendeu? E a radionovela é como se fosse um mini radioteatro, porque ela é dividida em episódios e é transmitida em vários dias, entendeu? Deixa eu te perguntar também, Karime, para a gente ir conduzindo a nossa história sobre a Rosinha. A gente teve as radionovelas, elas foram muito populares, não só em Santos, mas no Brasil inteiro, né? Entre a década de 30 e a década de 50, chegando até o comecinho de 60, que foi a era do ouro do rádio brasileiro, né? A gente ainda não tinha televisão, teve a partir de 1950, mas no início a televisão ela era restrita a pessoas com uma renda muito alta, porque era um aparelho caro, não se chegava no Brasil inteiro. Então a gente teve essa era do ouro do rádio, mas a partir do final da década de 50, início dos anos 60, a televisão ela foi se popularizando pelos lares brasileiros, né? E foi suplantando o rádio. Nisso a gente teve um processo de declínio. O rádio ele foi se reinventando, né? Foi mais voltado para o lado do jornalismo e para o lado musical. E a gente perdeu esses programas de auditório que a gente tinha em rádios e as radionovelas. As radionovelas elas foram migrando, né? Elas viraram telenovelas. Mas ao que me conste, a Rosinha ela não fez essa migração. Ela acabou não escrevendo telenovelas. Eu citei o caso agora há pouco da Ivani Ribeiro. A Ivani Ribeiro fez essa migração e a Ivani Ribeiro escreveu telenovelas. A Rosinha não. Você sabe me dizer por que houve isso? Por que ela desistiu dessa veia de roteirista dela? Tá. Só respondendo a Lúcia, que ela perguntou aqui no chat, né? Que se ela se casou. Não, ela não casou. Me contaram que ela teve uma companheira que ela viveu junto durante alguns anos, mas ela não se casou, tá? Ela vivia muito pro trabalho, muito mesmo, sabe? E, Gustavo, a Rosinha ela não foi mesmo pra televisão, porque ela contou nessa entrevista, e Patrícia, foi nessa entrevista também que eu consegui saber do conteúdo de algumas radionovelas que eu contei agora pra vocês, porque se não fosse essa entrevista, eu não tive acesso às radionovelas, eu não ia saber, tá? E ela contou também nessa entrevista que ela já estava acostumada com o rádio, né? E se a gente parar pra pensar também,
talvez ela já tivesse uma certa idade, né? Ah, sim. Porque ela nasceu na década de 1910, né? Ela já tinha uma certa idade. E ela contou que ela já estava acostumada com o rádio e que na televisão tinha um grupo muito fechado de novelistas, sabe? Era muito difícil. A panelinha, né? A famosa panelinha. A famosa panelinha. Ela disse que até chegou a tentar. Ela escreveu uma novela. Só que essa novela pegou fogo. Vocês acreditam? E aí ela meio que desistiu. Ela até brinca assim na entrevista. Eu devia escrever uma novela com o nome As Cinzas da Minha Novela. E aí ela falou, olha, vou te dizer, viu? Parece que eu dei azar e eu desisti de vez. Foi o que ela disse. E aí, prosseguindo um pouco, Karime, falando um pouco agora do teatro, né? A Rosinha, ela foi homenageada no Centro de Cultura Patrícia Galvão. Para quem não conhece, o Centro de Cultura Patrícia Galvão fica ali, quem é de Santos, aqui no Canal 1, ali quase no comecinho do Canal 1, né? Esquina ali com a da Francisco Manuel, do lado da Unip. E ali a gente tem um complexo que tem a Hemeroteca Municipal, o Museu da Imagem de Som, a Secretaria de Cultura que funciona ali, o Teatro Municipal e o Teatro de Arena Rosinha Mastrangelo. Como é um pouco esse teatro aí que recebeu o nome dela? Por que recebeu o nome dela, né? Quando foi feito isso? Como é? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, então, se não fosse o teatro, como eu falei, o Teatro de Arena tem o nome dela, não ia ter mais nada em Santos, né? E esse teatro, ele era a coisa mais fofa, gente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá alguma vez antes de tudo ter acontecido com ele. As arquibancadas, elas eram de madeira, cercavam o palco, né? Cabia mais ou menos umas 250 pessoas. O espaço era pequeno e o público, ele se sentia quase que abraçado, sabe? Ele era muito intimista, então dava pra ver até se a maquiagem do ator tava borrada, dava pra você olhar no olho do ator, gente, isso era muito bom, sabe? A Lúcia falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Meio pares na sociedade. Ah, você esteve lá, Lúcia. Você esteve lá antes, né, dele ficar em estado de abandono, né? Então, e ele era muito intimista, sabe? Mas ele era super bem equipado, tinha tudo, tinha cabine de som, iluminação, tudo, era muito fofo mesmo. E esse teatro, ele ficou um tempo, né, abandonado, não foi? Ó, quando eu comecei a pesquisar, eu vi posts de jornal que desde 1997 já tinha um monte de reclamação sobre o estado dele. Então ele iniciou em 92, em 97 ele já estava mal. Só que ele ficou mesmo em completo estado de abandono por uns 11, 12 anos, que, dava tristeza de ver, sabe? Tudo alagado, infiltração no chão, infiltração no teto, tudo arrebentado, não sobrou nada, assim, tava lastimável. E isso é complicado, Gustavo, porque é um descaso não só com o teatro em si, mas também com o nome da Rosinha, sim, né? Sim. Porque, a única homenagem feita pra ela e ficar em completo estado de abandono por 11 ou 12 anos... É bastante. Só cortando aqui, a Lúcia, ela colocou aqui uma observação, é algo que estou pensando, no estado civil das mulheres engajadas, meio párias na sociedade. Nesse período era assim, Lúcia. Inclusive a gente tem um outro exemplo aqui, que a Karime citou lá no início, da professora Eunice Caldas, que foi uma das fundadoras do Liceu Feminino Santista, que era uma escola voltada exclusivamente para a educação feminina. Ficava lá na Rua da Constituição, e a Eunice Caldas, ela permaneceu solteira a vida inteira também. Dizia-se que ela era homossexual, mas nesse período, uma mulher ou um homem que seja assumir a homossexualidade era um escândalo, né? Se até hoje a gente ainda lida com esse tipo de preconceito, que dirá há 120, 130 anos atrás, né?
E, bom, Karime, fechando um pouquinho, você tava... A Bruna falou aqui, Gustavo. Ai, Opa, tem uma moto. fica Temos emoção. uma moto. A Bruna falou, quem é artista na região sabe como foi difícil. Meu, Bruna, muito difícil. Bruna, você chegou a ver o teatro quando ele foi reinaugurado agora? Porque pra quem não sabe... É o que eu ia perguntar, ele foi reinaugurado, ele passou por uma reforma, uma restauração, ele foi reinaugurado, né? Pra quem não sabe, ele foi mesmo reinaugurado no dia 10 de dezembro do ano passado. Tem que ir, Bruna, você que é do teatro, tem que ir. Então, e quando eu vi esse teatro, eu fiquei emocionada, meu, deu vontade de até de chorar, ele tá maravilhoso, assim. E na reinauguração, como tava ainda em época de pandemia, não teve o evento que merecia ter, sabe? Mas eu indico pra que vocês vejam. E foi até engraçado, né? Porque me convidaram lá, falaram, tava eu, o prefeito, os secretários. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu achei o máximo. E... Você escreveu um livro sobre ela? Oi? Você escreveu um livro sobre ela? Isso basta pra você estar lá, né? Porque como tava em época de pandemia, né? Não podia estar muita gente. Então só tava esse pessoal e eu. Eu achei muito engraçado. Mas isso é bem legal. E ele tá maravilhoso. De verdade. Eu vou deixar vocês curiosos aí pra que vocês vejam como tá lindo. Tem a placa da Rosinha, tem a assinatura dela. Gente. E aí, só pra gente encerrar, que a gente já tá chegando no nosso período final aí, nossa reta final da aula, como é que foi o final da vida da Rosinha? Como é que, quando ela faleceu, como é que foi esses últimos anos depois dela ter visto que o negócio dela não era roteirista de telenovela? Então, assim, no final da vida, ela acabou ficando doente e não dava mais pra ela morar sozinha, sabe? E em junho de 86, ela acabou indo morar numa clínica de repouso chamada Nossa Senhora de Fátima. E os amigos dela contaram que eles acabavam até bancando essa clínica de repouso, porque no fim da vida ela começou a passar por muita dificuldade financeira. E ela foi, durante a vida dela, uma pessoa que ajudou muita gente. Então, eles queriam retribuir de alguma forma, né? Aí um amigo dela, chamado Gabrielo Gabrielewski, que eu nunca vou esquecer esse nome, porque eu achei muito legal, Gabrielo Gabrielewski. Ele contou que ele viu a dificuldade financeira que ela estava passando no final da vida e ele resolveu reunir os livros da Rosinha, reunir as crônicas da Rosinha em um livro que é chamado Fatos Sem Fotos. E para que ela pudesse ganhar um dinheiro, né, com a publicação do livro. E esse livro também é encontrado na Fundação Arquivo e Memória, a gente tem uma cópia. E na Biblioteca Municipal a gente também tem uma cópia, tá? E foi assim que ela acabou a vida dela, né, nessa clínica de repouso. E aí ela faleceu, né, em 86 mesmo, depois de alguns meses. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que a Karime explanou aí brilhantemente sobre a vida da Rosinha Mastrangelo e dando um panorama cultural, né, da nossa cidade aí na primeira metade e avançando pela segunda metade do século XX, né? A gente teve essa efervescência cultural. Inicialmente também quero mais uma vez agradecer ao Luiz Fernando pela colaboração, pela disponibilidade de ter participado aqui. Hoje a gente trouxe essa proposta de aula um pouco mais diferente, né? A gente abordou esses dois temas, a mulher e o negro na sociedade santista, mas sob uma ótica de alguns personagens ou histórias específicas, né? Para não ficar também sempre só aquela coisa maçante, eu falando, porque senão todo mundo enjoa da minha voz. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente está se encaminhando para a reta final do nosso curso, né? A aula que vem vai ser na próxima quarta-feira, vamos ter o nosso último encontro, né?
A Cláudia falando que o Gustavo não apareceu hoje. Hoje eu fui o coadjuvante aqui. Eu tenho falado demais. Tô falando demais nas aulas aqui. Hoje eu fiquei um pouquinho de escanteio. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta aqui. A Lúcia tá falando aqui de talvez que a gente possa fazer um grupo, né? Pra conversar. É interessante a ideia, gente. Se vocês toparem, Sim. na aula a gente pode editar isso daí, hein? Sim. E obrigada, Cláudia. Obrigada a todos vocês. Giovanni, que falou aqui no chat. Bruna, Lúcia, todo mundo, gente. É que eu falo aqui que nós formamos uma dupla boa, né? Eu hoje fiquei um pouquinho mais de escanteio, porque quem me conhece sabe que a minha especialidade, o meu gosto é por história política, história econômica. O da Karina é mais por história cultural, social. Então, hoje eu abri o espaço um pouquinho mais para ela, a gente vai se complementando, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço a presença de todos aqui e espero vocês até a próxima quarta-feira, viu? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e uma ótima semana. Resto de semana, né? Que a gente já tá no meio da semana. Tchau para todos, viu? Tchau.